A eleição do novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Márcio Fernando Elias Rosa, que há 4 anos é o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. E amanhã será a eleição do novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. O seu mandato termina domingo. Termina domingo. Uma boa noite, Maria, uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Termina domingo, concluindo um ciclo à frente do Ministério Público de São Paulo, com uma satisfação de dever cumprido, mas sabendo que ainda há muito a que ser feito em termos de justiça no Estado de São Paulo e no Brasil, evidentemente, não é? Assim, olhando para os seus 4 anos, né, nessa reta final, o que pode ser apontado como destaque que revele um avanço na atuação do Ministério Público em São Paulo? Olha, Maria Lídia e todos, não é fácil identificar. Eu gosto de dizer que só vale a pena aquilo que institucionaliza, eterniza ou pode mudar a vida das pessoas. O Ministério Público trabalha para melhorar a vida das pessoas. Então, eu vou destacar 2 coisas rapidamente. A criação da primeira promotoria de justiça de enfrentamento à violência doméstica aqui em São Paulo. Ainda ontem nós nomenclaturamos ou definimos 20 promotores de justiça que serão especialistas em enfrentamento da violência de gênero, fruto de um trabalho muito bem sucedido que começou há 4 anos, um grupo chamado GVID, atua em todas as áreas, se articula com pessoas. Para você ter uma ideia, só em cidade de Tiradentes, aqui na capital, nós visitamos cerca de 35 mil domicílios, usando lideranças comunitárias para levar orientação. E no interior, a criação de promotorias regionais para a área da saúde pública e de educação, sobretudo para estas áreas, não é? Elas ainda serão implantadas e a aprovação na lei foi em dezembro último. Quer dizer, uma descentralização. Uma descentralização. Que amplia a atuação. Agora, vocês lançaram uma campanha, no meu entender, muito oportuna. O momento que o país vive dessa crise que abrange todos os setores da nossa vida, não apenas é política e econômica, mas é também de valores, de comportamento. Nós estamos vendo a coisa polarizada e uma intolerância em relação às tomadas de posição e à posição do outro no convívio dos contrários. E vocês lançaram essa campanha. Tolerância. Quem se dá bem com gente, se dá bem na vida. Exatamente. Lançamos ontem, nós fizemos essa cartilha que tem a pretensão de orientar. O texto é voltado para o público infanto-juvenil, sobretudo. A proposta é que nas escolas públicas os professores convidem os alunos a refletir sobre isso. Indica as formas tradicionais de revelação da intolerância. Intolerância em razão do gênero, racial, econômica, política, inclusive a política está aí, desportiva. A verdade é que, como você disse, a intolerância é sempre uma conduta marcada pelo ódio, pelo desrespeito em relação ao próximo. É uma forma de violência, né? Alterar o próximo porque ele é diferente, por qualquer razão é diferente. E eu costumo dizer, a intolerância só leva à guerra, nunca celebra a paz, não é? É uma pauta permanente, é óbvio que o Ministério Público é só mais um a chamar a atenção para este problema, que acompanha a rigor a humanidade, mas nos tempos atuais, sobretudo nas mídias sociais, não é? A intolerância parece que tomou um espaço em que não cabe, não é devido. Agora, doutor Elias Rosa, o Ministério Público, de tempos em tempos, é alvo de investidas muito agressivas para restringir a atuação de fiscalização, atuação de proteção da sociedade, né, que é o papel do Ministério Público. Nos mais diferentes níveis têm acontecido essas investidas, desde falar mal de promotor, é exibido, quer aparecer, vai longe demais, etc., a investidas graves, como foi aquela PEC 37, que foi uma luta... 37, não é isso? PEC 37, era a PEC 37, que era uma situação muito grave de restrição do trabalho do Ministério Público. O que é que, de fato, pode fortalecer a resistência a essas investidas contra o Ministério Público? Eu acho que, primeiro, estabelecendo isso que nós estamos fazendo aqui, tentando se comunicar com a sociedade civil, como nós fizemos lá por ocasião da PEC 37. Aliás, sou muito grato a você, sabe disso, à Gazeta, porque a campanha contra a PEC 37, em 2012, um ano antes da rejeição,
passou por aqui, né? Neste espaço em que muitas entrevistas foram feitas, mas eu, inclusive, estive aqui chamando a atenção para o resultado que daria. Então, a primeira é prestando contas para a população, chamando a atenção, despertando e cumprindo o nosso papel. Ou seja, nós temos que defender a atribuição, como a de investigar, mas exercer a atribuição. Não é? O resultado de uma atuação correta, profissional, isenta, é que vai nos qualificar sempre a defender o que nós temos. Independente. Eleição do Ministério Público, amanhã. Nós sabemos que, por prerrogativa legal, é o governador do estado que dá a palavra final quando o Ministério Público encaminha aquela lista tríplice para que ele escolha quem vai ser o procurador-geral. Aí é que está a polêmica, né? Para o senhor, esse critério é adequado e deve continuar? Ou o fato da primeira autoridade do estado, o governador, ser a pessoa que escolhe, independente do voto e da eleição feita entre promotores e procuradores de justiça, ou a continuidade disso constitui uma tutela, uma ofensa à independência e decisão pelo voto de quem compõe o Ministério Público. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo do seguinte modo: se nós não tivéssemos a prerrogativa de indicar somente membros do Ministério Público na lista tríplice, seria um grave problema. Mas eu digo em relação, por exemplo, à eleição que teremos amanhã. Nós temos 3 candidatos para esta lista tríplice e posso assegurar, 3 pessoas absolutamente independentes de qualquer injunção política e absolutamente insuscetíveis de qualquer pressão política ou de qualquer interferência. O promotor de justiça é, por formação, um profissional que atua com independência. Nós chamamos de independência funcional, mas também de independência política. O que não pode, evidentemente, é uma candidatura sob o patrocínio de interesse outro. Não é? Isso seria intolerável. Mas eu sou favorável à ideia de que façamos uma alteração, sobretudo na forma de escolha, porque hoje há uma deformidade. Cada eleitor vota em até 3 candidatos. Então, nós fazemos a votação plurinominal. Para compor a lista tríplice. Para compor a lista tríplice. Eu gosto da ideia do voto uninominal, que cada eleitor escolha um. E aí nós teremos a marca da representatividade política. Certo. E exigir, então, que recaia sobre o mais votado. Bom, a Operação Lava Jato tem surpreendido com revelações que envolvem nomes importantes da República em todos os níveis. Setor público, setor privado. E tem havido muita crítica na Operação Lava Jato ao desrespeito aos limites da lei. Do juiz Sérgio Moro, do próprio Ministério Público, da Polícia Federal, até a Receita Federal. Eu quero ouvir do senhor, que é Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, a Operação Lava Jato tem sido arbitrária e agido fora dos limites da lei? Não. Numa palavra, não. É óbvio que nós precisamos preservar, evidentemente, o sigilo, o cuidado, a técnica, né? Aplicar a técnica de acordo com a Constituição e com as leis e jamais passar do limite, né? do que é permitido. Mas se nós pegarmos, por exemplo, as decisões do juiz Sérgio Moro, para ficar bem preciso, mais de 90%, 93% confirmadas pelos tribunais superiores. Nós não temos notícia de anulação de nenhum ato por ele praticado e a decisão quanto a anular ou não, produzida por tribunais colegiados. Como é que o senhor entende que juristas, professores, tanta gente tem feito críticas sobre desrespeito aos limites da lei? Isso é um olhar... uma análise objetiva ou eles estão exercendo tão somente aquilo que vocês chamam o direito de espernear, o tal do jus esperneante? É verdade. Não, mas eu acho que não há só isso. O problema é o seguinte, nós estamos em face do maior escândalo que ficou detectado e está sendo objeto de investigação pela polícia, Ministério Público e de ação penal. E estão querendo analisar este fenômeno que é absolutamente, não encontra paralelo, com os olhos que examinam situações corriqueiras. Tudo chama a atenção. Os valores, as pessoas, a quantidade de investigados, o número de delações ou de colaborações. O dinheiro roubado, roubado. E veja, então, não dá para analisar.
o andamento de um procedimento como este, ou desses centenas de procedimentos, com os olhos que examinam a ocorrência de um crime menor. É evidente que nós estamos diante de excepcionalidades. E há um registro que eu gosto. Nós não podemos errar jamais. Mas não há dúvida de que o dano, o eventual equívoco que a Justiça venha a cometer, jamais poderá se equiparar ao dano que todos aqueles ímprobos cometeram, não é? E eu agradeço muito sua entrevista. Muito boa sorte numa nova empreitada que o senhor vai empreender. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, uma boa noite. Uma boa noite a todos.